A seguir, Jornal das 6. Um trabalho que não para no Natal. Nossa equipe foi ver como será o 24 e 25 de dezembro no Corpo de Bombeiros. E chegou a estação mais quente do ano e a gente preparou uma reportagem para você com as principais orientações com a saúde para essa estação. O feriado mal começou e já tem acidente, desta vez na ERS 342, que faz mais uma vítima. Jovem de 21 anos desaparece no Rio Potiribu no segundo dia do verão. Cai o número de devedores em Ijuí, segundo o relatório apresentado nesta semana. Ijuí mais uma vez está dentro dos requisitos para receber o curso de medicina. São Luís retoma as atividades depois do feriado e enfrenta no próximo domingo o Cruzeiro de Porto Alegre. O Jornal das 6 desta terça-feira, 24 de dezembro, está entrando no ar. Boa noite. Boa noite. O Natal longe de casa e na vigília da sua família, cuidando e atento a todos os detalhes para evitar acidentes que possam estragar uma das datas mais festivas e esperadas do ano. Na nossa edição especial de Natal, a gente conta para você como deve ser comemorada a data no Corpo de Bombeiros. Os acidentes inesperados não param, basta um descuido para pôr tudo a perder e estragar datas importantes como o Natal. E sozinho fica difícil conseguir apagar um incêndio como este. Para isso é necessária a ajuda de profissionais capacitados que abrem mão de comemorar ao lado da família para ajudar quem precisa. E esta vem sendo a rotina do Tenente Jair há mais de 15 anos. As nossas atividades são turnos ininterruptos de 24 horas, ou seja, nós temos uma guarnição de serviço que entra às 8 horas da manhã de um dia e só vai sair do serviço, conforme nós falamos, né, o termo que nós usamos, no outro dia às 8 horas. Então, durante essas datas de Natal, Ano Novo, que são umas datas mais festivas, né, nós mantemos a nossa escala. Para este Natal e Ano Novo, 6 homens devem estar de plantão em Ijuí, atentos a todos os movimentos da cidade. Eles serão divididos para controlar incêndios e prestar primeiros socorros. Mesmo assim, o Natal não deixa de ser comemorado por eles. Via de regra, os servidores que estão de serviço, né, que estão durante essa escala de serviço, na maioria das vezes, algumas vezes já aconteceu, e é bem provável que isso aconteça esse ano também, eles trazem os familiares, fazem uma ceia de Natal, uma refeição com a guarnição e seus respectivos familiares. Posterior a isso, os familiares, é claro, voltam para suas residências e os servidores se mantêm, então, até as 8 horas do dia seguinte. Além de serem lindos e colorirem o céu, eles preocupam os bombeiros, principalmente se o manuseio for feito errado. Os fogos de artifício continuam sendo os vilões de muitas pessoas. Este vídeo, divulgado por um cinegrafista amador, mostra um homem que perdeu parte da mão depois de estourar um rojão. O homem que aparece nas imagens está em desespero devido à queimadura nas mãos. Com isso, é preciso estar atento a alguns detalhes antes de usar os artifícios nas comemorações. As incidências de ocorrências nessa época do ano geralmente acontece levando em consideração a emoção da comunidade ou do ser humano. Geralmente são a queima de fogos de artifício, né, acidentes que nós enfrentamos com bastante frequência nessas datas ou nessa época do ano. Então nós pediríamos, né, que se tome cuidado, principalmente se for ter queima de fogos de artifício, que é um material que é bastante perigoso, que se tenha um cuidado especial nesse tipo de uso de material. E para o dia 25 de dezembro, eles não desejam muita coisa, apenas uma noite tranquila em que todos possam comemorar em paz e sem incidentes para não estragar uma das noites mais festejadas do ano. Mudança no trânsito, mais especificadamente no estacionamento. Até o final desta semana, alguns pontos da Rua do Comércio serão sinalizados para identificar onde será necessário estacionar, deixando o pisca-alerta ligado. Esta é uma cena que já não chama tanto a atenção de quem costuma andar pelo centro de Ijuí. Carros estacionados com o pisca-alerta ligado podem parecer parte da decoração de Natal da cidade, mas não são. Na verdade, estão apenas cumprindo uma nova determinação da Coordenadoria Municipal de Trânsito. Há uma semana, entrou em vigor a lei que obriga os motoristas a deixar o pisca-alerta ligado dos automóveis estacionados nos dois lados da Rua do Comércio, entre as ruas 7 de setembro e 13 de maio. A medida foi tomada em função de um pedido dos lojistas para que possa haver mais rotatividade de carros em frente às lojas.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito de Ijuí, Ubiratã Hertal, a medida não é temporária. Se deve muito a reclamações que nós tínhamos com relação à falta de estacionamentos. Então, como a Rua do Comércio é uma rua que o próprio nome já diz que concentra várias lojas comerciais, estabelecimentos comerciais, nós optamos então por fazer estacionamento de 30 minutos com o pisca-alerta ligado, conforme a resolução 302 do CONTRAN, e por solicitação dos lojistas do local, foi uma solução encontrada para uma alteração imediata, né? Uma implantação imediata, então, de uma solução que a gente tem até nós realizarmos a ampliação do estacionamento rotativo na cidade. A alteração no estacionamento de parte da Rua do Comércio vai vigorar até que a nova regra do estacionamento rotativo da cidade passe a entrar em vigor. Segundo o secretário, a alteração vai criar 800 novas vagas de estacionamento no centro da cidade. Até nós implantarmos um novo sistema de estacionamento rotativo na cidade, que prevê um aumento aí para aproximadamente 800 vagas, 800 a 1.000 vagas, nós vamos manter esse tipo de estacionamento na Rua do Comércio. Ainda segundo o secretário, o motorista que não cumprir a nova determinação está sujeito a multa no valor de R$ 85,13, remoção do veículo do local e ainda 4 pontos na carteira. O Ministério Público do Trabalho de Santo Ângelo destinou mais de R$ 2 milhões a 55 entidades da região durante todo o ano. Destas, 8 entidades são de Ijuí, que juntas receberam um total de R$ 400 mil. Os valores são da aplicação de multa por descumprimento de termos de ajustamento de conduta firmados anteriormente, composições em ações judiciais ou indenizações por dano moral coletivo. Alguns dos valores foram para o Hospital Bom Pastor, Corpo de Bombeiros, Sereste e também para o Lar Henrique Libes. E agora uma boa notícia para Ijuí. Foi publicada na última semana no Diário Oficial da União a relação dos municípios pré-selecionados para a implantação do curso de graduação em Medicina por instituição de educação superior privada. Mais uma vez, Ijuí integra o grupo de 49 municípios, sendo 4 aqui no Rio Grande do Sul. O município de Ijuí, pré-selecionado durante a primeira etapa do processo de avaliação, deverá receber visita da Comissão de Especialistas do Ministério da Educação. A comissão verificará a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes aqui no município. A visita da comissão está prevista para até o dia 30 de dezembro. A gente começa a falar agora das informações de segurança pública. O verão que começou no sábado, infelizmente, já fez vítimas por afogamento. 3 pessoas morreram e uma está desaparecida, uma delas aqui em Ijuí. As buscas por Antônio Machado de Andrade Júnior, desaparecido no rio Potiribu, em Ijuí, foram retomadas nesta segunda-feira. O jovem de 21 anos desapareceu depois de mergulhar próximo a uma cascata. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas foram intensificadas no local. Mergulhadores de Porto Alegre foram chamados para auxiliar na operação. Até o fechamento desta edição, o jovem de 21 anos não foi encontrado. Mais detalhes no caso, na edição do Jornal das 6 de sexta-feira. Um homem foi assaltado à mão armada no final de semana em uma estrada de chão nas proximidades da Usina Velha aqui em Ijuí. A vítima de 28 anos registrou na polícia que 2 bandidos o abordaram e o agrediram. Os homens levaram uma motocicleta. Uma mulher de 66 anos do bairro Modelo morreu em um acidente no sábado na RS 342, trecho entre Ijuí e Cruz Alta. A colisão frontal entre os 2 carros matou a mulher na hora. No outro carro estavam 3 pessoas. O motorista está em estado grave, os outros 2 passageiros se feriram, mas sem gravidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal de Cruz Alta, a colisão foi devido a uma ultrapassagem quando o carro invadiu a pista contrária. O trânsito ficou em meia pista. Voltamos a falar de assalto. 2 homens de motocicleta e armados assaltaram um supermercado na Avenida Coronel Dico. O crime foi cometido às 11h30 da manhã. Um dos homens entrou no estabelecimento e roubou o dinheiro do caixa. A quantia não foi divulgada. Um carro pegou fogo na Avenida 21 de Abril no final de semana. A motorista não se machucou. Ela aguardava o sinal quando percebeu a fumaça no capô do carro. Bombeiros estiveram no local para conter o fogo. A gente volta a falar do assalto ao Banco do Brasil na Rua 15 na sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por uma quadrilha especializada. As pessoas envolvidas são de fora de Ijuí. Que foi uma rapidez, eu diria, em torno de 30 minutos que eles levaram para arrombar os dois caixas eletrônicos,
com uma praticidade, eu diria, que é próprio de quem seja efetivamente técnico, o que nos leva a suspeitar que as pessoas sejam, e a notícia que nós temos provavelmente do estado de Santa Catarina, onde há alguns técnicos que entendem, né, desta ciência, eu diria assim, em relação a caixas eletrônicos, e também onde se tem notícia que há fábricas e, consequentemente, pode que muitas dessas pessoas tivessem trabalhado nessas fábricas e, consequentemente, tem a técnica que muitos de nós, com certeza, aqui não temos. A outra questão que nos leva, e tudo que eu digo assim são hipóteses, né, mas que nos leva a pensar de que não é pessoas daqui, porque eles fizeram o delito, podemos perceber, né, de cara limpa, até o momento em que eles colocaram tinta, né, nas câmeras de vigilância, mas até ali então dava para se perceber perfeitamente a fisionomia, o porte físico, as vestimentas e assim por diante. Foi um trabalho, eu diria, deles, que pelo menos comprovadamente nós já temos assim que iniciou em torno das 21 horas, comprovadamente, então e obteve êxito às 5h40 da manhã, aproximadamente 5:20 eles terminaram. Especificamente eu diria que foi entrado na agência em torno de 5h10, né, e saíram da agência em torno de 5:20 da manhã. Também gostaria de salientar que não há notícias do valor que foi furtado. Estão aqui, acabei de sair nesse instante do Banco do Brasil, onde estão em Ijuí já, vindos de Santa Maria, técnicos, e que até então não souberam para nós apurar o valor furtado. Extremamente calmos, né, extremamente experientes, eu diria, nos parece, nesse tipo de delito. A única coisa que nós gostaríamos ainda, de certa forma, né, e de, não sei se agradecer, mas creio que sim, é que foi um delito cometido com violência em relação aos objetos, mas não em relação às pessoas. O princípio seria um horário que já estaria programado para estar fechada, lacrada, a agência não poderia entrar. Tanto que esses clientes entraram e tentaram em várias máquinas, né, efetuar o saque, o que não foi, em princípio, pelo que a gente percebeu, não conseguiram lograr êxito. Em torno da meia-noite, então exatamente das 24 horas em que foi pintada as câmeras, então aí já dificultando, eu diria assim, a visualização, né, de outros movimentos que porventura pudessem ter ocorrido. A quarta-feira de Natal deve ser de tempo seco no estado. Novamente, o Rio Grande do Sul vai ter dias de sol e calor. Porém, é na quinta-feira que essa instabilidade, os pontos em laranja no mapa, chegam ao estado provocando chuva em boa parte das regiões. Estão previstos cerca de 10 milímetros. Mesmo com a chuva, os termômetros continuam elevados. Quarta-feira, 21 e 38 graus. Quinta-feira, 23 e 38 graus. Na sexta-feira, mínima de 24 e máxima de 36 graus. O mês de novembro teve redução no número de devedores no comércio aqui de Juí. O relatório de Serviço de Proteção ao Crédito aponta diminuição de 7% no número de fichas registradas de devedores em comparação a outubro. Em novembro, mais de 3.000 pessoas foram cadastradas como devedoras no SPC ijuiense. Em outubro, foram 4.000 fichas. E agora a gente fala de esporte, o recado para os torcedores do rubro que acompanham diariamente os treinos e a preparação dos atletas. Na próxima quinta-feira, as atividades voltam ao normal depois de um recesso de 3 dias para o feriado de Natal. Os treinos seguem também no sábado, com o objetivo de preparar a equipe para mais um amistoso. O último do ano, que acontece no domingo, dia 29, contra o Cruzeiro em Porto Alegre. O mesmo esquema deve seguir durante o feriado de Ano Novo, quando a equipe mais uma vez pausa para um descanso e retoma as atividades no dia 2, com preparação intensa para o amistoso em Passo Fundo no dia 11 de janeiro. E o verão chegou, para muitos, a melhor estação do ano, para outros, nem tanto. O fato é que esta época pede cuidados especiais com a saúde. Embora há muitos dias a impressão é de que já estávamos no forte do verão, a estação mais quente do ano começou oficialmente apenas no sábado, dia 21. A temperatura aqui em Ijuí fica geralmente assim, acima de 30 graus. Para fugir de tanto calor, alguns optam pelo descanso na sombra. E por que não aproveitar a chegada dessa estação para jogar um baralhinho ao ar livre? Já outros se refrescam tomando aquele sorvete. E, é claro,
As roupas leves são características desta estação. Até o final deste mês, as temperaturas não devem baixar de 30 graus. De acordo com a Metsul Meteorologia, este verão promete, inclusive, temperaturas acima da média histórica. Tanto calor faz com que a estação seja de contradição entre as pessoas. Alguns amam, outros odeiam. Mas entre opiniões, uma coisa é certa: os cuidados especiais que cada um tem que ter com a saúde na época mais quente do ano. Começo do verão, né, tem que ter cuidados, principalmente com o sol, né? Então, o horário que é prejudicial, que há uma alta incidência dos raios ultravioletas, é no horário das 10, horário de verão agora das 11, né, às 17 horas. Então, procurar não se expor ao sol nesse horário. Se for necessário, então, usar filtro solar, chapéu, vestimenta de manga comprida, né? E hidratar, principalmente se tomar bastante líquido, né? E o líquido é a água, né? Que é o melhor hidratante que a gente tem. E é nessa época do ano que os idosos também precisam ter cuidados especiais, conforme orienta a coordenadora de saúde. A questão do filtro solar, né? O filtro solar é uma forma que é um produto que a gente tem que usar 3 vezes ao dia. Usa de manhã, ao meio-dia e no meio da tarde, né? Chapéu, né? Então, e hidratação, né? E o idoso, crianças e idosos, assim, há um cuidado maior, porque, em função do organismo ser mais frágil, há necessidade de hidratação, né? Então, tem que tomar bastante líquido, né? No mínimo 2 litros por dia para hidratar, principalmente agora que a gente está assim, com a umidade do ar muito baixa, né? E isso é prejudicial, então tem que hidratar bastante. As orientações também servem para crianças, que não devem sair de casa sem o protetor solar. É claro que os pais, né, os responsáveis pelas crianças, têm que orientar, cuidar para que não se exponha ao sol nesse horário. E mesmo depois do horário que a radiação é mais alta, que seria das 11 às 17 horas, mesmo fora desse horário, usar o filtro solar, né? O mínimo, o fator de proteção, o mínimo é o 30, né? E para criança, então, o ideal é o 50. Entre um cuidado e outro, os próximos dias prometem ser de calor intenso. As temperaturas altas provocam divergência de opiniões. O verão deixa a gente muito mais à vontade. Eu, por exemplo, hoje estou de camiseta, estou de bermuda. Quer dizer, o que a gente vê? A maioria do pessoal hoje caminhando no centro, o que a gente vê? Pessoal de bermuda à vontade. O que a gente vê de gente saindo depois das 6, 6h30, 7 horas? Indo junto à praça, olhando os movimentos, conversando, criando novas amizades. Tanto o inverno quanto o verão, dentro do normal, é ótimo, é excelente, mas as coisas estão fora do normal, as temperaturas. Eu não gosto por causa do verão, a pessoa levanta muita pressão, se sente mal, não consegue descansar direito, por isso que eu não gosto do verão. Para a senhora não é a estação do ano preferida? Não. Qual que é a sua estação preferida? Inverno. Por quê? Porque no inverno tu fica mais tranquilo. Quem já está contando os dias para a chegada do outono, que começa em março, pode ficar um pouco mais feliz com parte da previsão feita pela Metsul. Os gaúchos também poderão experimentar dias com temperaturas amenas e até mesmo algumas noites com um leve frio podem ser esperadas no sul do estado e na Serra Gaúcha. Isso aí, vale reforçar, né, Gabriel? Passar o protetor solar e, claro, tomar muita água para estar sempre bem hidratado, que é muito importante. Com certeza. O Jornal das 6 deste 24 de dezembro fica por aqui. Desejamos para você um ótimo Natal, cheio de esperanças, alegrias e, claro, né, Sabrina? Realizações. Isso mesmo, gente. Feliz Natal, boas festas e a gente está voltando aí no retorno do feriado. A gente volta a se encontrar na sexta-feira, como disse a Sabrina. Bom feriado, boa noite. Boa noite e até sexta-feira.